Agora, aula 27. Gênese, intemperismo e formação dos solos. Galera, é uma aula, né, um pouco chatinha aí, mas vamos estar tentando trabalhar ela também, os temas, escutando e tendo noção do que pode aparecer lá na nossa prova. Conceito de solo como corpo natural. Solo é o produto final da transformação e evolução de materiais da crosta terrestre. Então, ele é um resultado da ação contínua de intemperismo físico, químico e biológico sobre uma rocha matriz, né, lá do horizonte, do último horizonte. E sempre está, né, continua sobre influência de clima, relevo, organismos e do tempo. Deste modo, a gente pode dizer que solo não é apenas terra. O solo é um corpo com horizontes, com memória ecológica e dinâmica própria. Olha só isso aqui, memória ecológica, né? Eu acho que numa aula à frente a gente vai ver um outro termo que é resiliência ecológica. Então vá captando no seu imaginário esses binômios, né? Esses nomes, essas formas de falar com dois nomes. Porque de repente é algo que você vai estar podendo utilizar aí com estratégia lá na sua redação também, tá bom? Fatores de formação do solo, né? Fatores pedogenéticos. E aqui preste bastante atenção. Fatores pedogenéticos. Acho que a próxima aula é sobre isso. E aqui já é um comecinho. Olha só. Material de origem. Rocha matriz. Vai influenciar porque ela fornece minerais, define textura e acidez. Então, uma rocha de origem já define a acidez do solo. Tá bom? E a gente já falou isso em uma aula anterior também. O clima vai regular a intensidade do intemperismo. Organismos vão contribuir com a matéria orgânica e a estrutura dessa matéria orgânica, né? E a estrutura deles próprios também. Relevo controla a drenagem e acúmulo de material. Tempo, quanto mais longo, mais desenvolvido o solo, né? Quanto mais velho, por assim dizer. E aí, novamente, aquela nossa fórmula. O solo é a função da rocha, clima, relevo, organismos e do tempo, tá bom? Então vamos estar sempre tendo isso aí em mente. Intemperismo, um motor da formação dos solos. O intemperismo físico é aquele de fragmentação da rocha sem alteração química, que vai ser causado por variação térmica, congelamento ou abrasão do vento, por exemplo. Intemperismo químico. O anterior foi intemperismo físico. Esse é o intemperismo químico. Reações químicas que alteram os minerais, hidrólise, oxidação, dissolução, carbonatação, que vai resultar aí na formação de minerais secundários, como as argilas, que vai dar determinando os tipos de solo, e também os óxidos, beleza? Então, empirismo biológico, aquele causado pela ação de raízes, fungos, bactérias, minhocas, vai ter que vão resultar aí na produção de ácidos orgânicos, na liberação de outros nutrientes, mas talvez mais complexos para disponibilidade, né, nesse solo. O intemperismo é aquele que vai transformar a rocha em solo propriamente. Então, o intemperismo é o motor da pedogênese, tá bom? O intemperismo é o motor da pedogênese. Repete comigo mais uma vez. O intemperismo é o motor da pedogênese. Isso vai cair, mano. Isso vai cair. Só porque a gente repetiu 3 vezes. Olha só. Processos pedológicos fundamentais. Adição, perda, transformação e translocação. Processos pedológicos fundamentais. A adição vai ter o efeito de entrada de materiais, folhas, sedimentos. A perda vai ocorrer a lixiviação de sais e a erosão. A transformação ocorrer uma alteração química e biológica dos constituintes deste solo. Translocação, movimentação vertical de materiais, argila, humus, ferro, alumínio entre os horizontes, tá bom? Então, translocação, a movimentação de materiais, a movimentação vertical de materiais entre os horizontes é chamada de translocação. Etapas gerais da formação de um solo, a gente vai ter as rochas expostas ao intemperismo, e a partir daí a formação de partículas minerais e de matéria orgânica. Aí depois vai aparecer os primeiros horizontes, o A e o C. Depois vai ocorrer a aparência, o surgimento de horizontes de perfis mais complexos, e aí a gente vai ter um horizonte ABC.
E em climas muito úmidos, pode ocorrer uma lixiviação mais intensa, e aí a gente vai ter a formação dos horizontes e do horizonte B de modo mais esporádico ou laterítico. Olha só que palavra horrível. Laterítico. Horizontes do solo, novamente. Vamos novamente aqui revisar esta parte para entrar nesta cabecinha. O horizonte do solo vai ser o perfil pedológico do solo, beleza? Horizonte O, A, E. Eu queria saber língua de sinais, mas agora eu não me recordo. Né? O, A, E, B, C e R. R, rocha matriz. C, rocha alterada, início da formação. B, iluviado. Aí está uma grande diferença entre o horizonte B e o E. O E é de eluviado, o B de iluviado, beleza? Acho que na próxima aula a gente vai entrar nessas distinções. O iluviado é aquele que vai ter o acúmulo de argila, ferro e humus. O eluviado vai ter um empobrecimento por perda de argila, ferro e humus. Olha só, né? Então não é próxima aula, né? É aqui mesmo. De fato, na próxima aula não... Só tem uma citação deles, de cada um deles. Então, novamente, o horizonte E de eluviado tem um empobrecimento, tem uma perda de argila e ferro. O B, o iluviado, ele vai ter um acúmulo, então ele vai ter um ganho de argila, ferro e humus, beleza? O horizonte A, que é aquele que está logo abaixo do O, é aquele que vai ter uma mistura de matéria orgânica e de minerais. O horizonte O é aquele que vai ter resíduos orgânicos pouco decompostos, né? Então acabaram de ser depositados ali naquele solo, tá bom? Perfil pedológico, nossos horizontes. Influência do clima e do relevo na gênese dos solos. O clima tropical e úmido, ele vai estar formando aí latossolos argilosos e profundos. Depois a gente vai ver bem melhor quais são as características de cada um desses solos, tá bom? Por enquanto nós estamos ganhando vocabulário, vendo como é que a coisa funciona. Então, clima tropical úmido, ele vai ser formado, ele vai ter um tipo de solo latossolo e também argissolos profundos, beleza? Lá no semiárido a gente vai encontrar muito mais neossolos, a gente também sofre com isso lá. Cavar o chão com a enxada, pá, dar numa pedra, né? É complicado. Lá no semiárido vai ser neossolos, planossolos e cambissolos, beleza? No clima temperado úmido, podzóis e muitos solos orgânicos. No frio úmido, solos pouco desenvolvidos, né? Turfeiras. Com relação ao relevo na gênese dos solos, a gente vai ter topo de morros, erosão, solos rasos, encostas, movimentação de materiais, colúvio, e várzeas e planícies, solos hidromórficos, também chamado de gleissossolos, beleza? A classificação dos estágios de desenvolvimento do solo. A gente vai ter um solo pouco desenvolvido, moderado ou avançado. Com um pouco desenvolvido, olha só a palavra que indica para o grau de desenvolvimento. Neossolos, né? Neossolos, um solo pouco desenvolvido. Um solo raso, um solo com ausência de horizonte B. Moderado, cambissolos, que já é um solo que já vai ter o início da diferenciação do horizonte B. E avançado, né, um solo mais maduro, os latossolos e os argissolos, que vai ter já um horizonte B mais espesso, forte ao intemperismo, tá bom? Então, o horizonte B, novamente, aquele iluviado, aquele que já teve o acúmulo de argila, de ferro e de humus, né? Então, ter o horizonte B é algo positivo aí para nossa criação, para o uso, criação e, enfim, utilidade dos solos, né? Implicações ambientais ou periciais. Perícia por contaminação do solo, determina a profundidade, direção da percolação. Avaliação de suscetibilidade à erosão, clima e textura definem o risco. Planejamento de revegetação, tipo de solo e grau de desenvolvimento guiam a escolha de espécies.
Análise de estabilidade geotécnica, influência da profundidade e tipo de solo, mapeamento de áreas frágeis, tá bom? Em caso de área de proteção permanente aí, identificação de solos rasos e jovens, tá bom? Então aqui algumas das nossas referências técnicas aí, muita coisa da Embrapa, muita coisa muito boa, IBGE também, e também aí, lembrando nossa redação nota máxima que tá aqui na descrição. Um grande abraço.